FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Olá, começa agora o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. A estação que causa aquele apetite, o inverno e as delícias da alimentação nesta época. No programa de hoje, vamos conhecer as necessidades do nosso organismo nos dias de frio e também aprender receitas deliciosas. Para esquentar os dias frios, sempre tem aquela receitinha de dar água na boca. Eu tomo bastante chá, né? Chá quente, um chá mate, um chá verde, depois do almoço ou de manhã. E à noite um caldo. Leite com chocolate, caldos. Ai, adoro chá. Chá de hortelã, chá de erva cidreira. Uma boa dica no inverno é ingerir alimentos mais quentes e picantes. São medidas simples, como abusar de temperos com propriedades termogênicas, ou seja, capazes de aquecer nosso organismo e aumentar o gasto calórico durante a refeição. Nós temos como exemplos de alimentos termogênicos a canela, que pode ser usada em frutas como sobremesa ou até mesmo o chá de canela. Nós temos o gengibre, que aí dá para fazer alguns sucos ou alguma outra preparação, tipo uma sopa, que pode ser adicionado para elevar então essa taxa de metabolismo basal. O chá verde, que é considerado um alimento termogênico comprovado cientificamente. Essas são as opções mais conhecidas, além da pimenta. Só que vale chamar a atenção que devemos excluir a pimenta do reino. Outra boa medida é trocar as saladas frias por preparações refogadas, grelhadas ou assadas. Todos os vegetais que forem cozidos, o ideal é que sejam cozidos com a casca e em pequena quantidade de água para perder menos nutrientes, porque nós temos vitaminas e minerais hidrossolúveis que passam para a água, aumentando aí a perda desses nutrientes. No inverno, as pessoas estão mais suscetíveis às gripes e resfriados. É interessante também aumentar o consumo de alimentos que fortaleçam o sistema imunológico, como as frutas cítricas, o alho e os cogumelos. As frutas, os vegetais como as principais fontes de vitaminas, minerais e fibras, que a gente não pode deixar. Então, o grande exemplo nosso que nós estamos na época da mexerica, então é uma fruta rica em vitamina C, que deve ser consumida. Bebidas quentes, como chá de ervas ou leite com canela, que aquece, são nutritivos e saborosos. Quando nós consumimos algo quente, o que acontece? O nosso organismo, ele gasta mais energia. Mas devemos ter atenção ao preparo dos chás. Zé de Paula, quais os cuidados que a pessoa deve ter ao fazer um chá com ervas frescas? Para cada tipo de material que nós vamos usar, existe uma técnica mais apropriada. O melhor exemplo que a gente tem é o caso do hortelã. Normalmente o pessoal faz de uma forma, coloca para ferver e boa parte das propriedades se perdem porque o hortelã ele tem muito óleo essencial, é isso que a gente quer no chá, né? Então a gente tem algumas técnicas que a gente vai mostrar para o pessoal como é que faz cada uma delas. Então, alguns chás que têm óleo essencial, a técnica recomendada chama-se infusão. Para isso eu vou precisar de uma xícara com água e nós vamos colocar a água para levantar a fervura. Enquanto a água ferve, a gente vai preparar as folhas que nós vamos colocar aqui nessa xícara. Nós vamos cobrir as folhas com essa água. Logo em seguida, nós vamos tampar essa xícara e nós vamos aguardar aqui. Um dos erros mais comuns que nós temos é exatamente esse. As pessoas, por exemplo, pegam a folha de hortelã e colocam em fervura.
Só que os óleos essenciais, eles são voláteis e eles são arrastados pelo vapor. Então você pode ver que normalmente quando a gente faz isso, faz essa técnica errada, aí a cozinha toda fica cheirando hortelã. Na verdade, todo o óleo essencial se desprendeu e o vapor que ferveu levou o que nos interessava. Nessa técnica, o que nós fazemos? Nós pegamos e cobrimos a xícara e o vapor então ele fica preso. Então o vapor ele vai entrando em contato com a folha, né, e vai liberando o óleo essencial por causa da água. Passados os 5 minutos, o que nós vamos fazer? Nós vamos coar esse chá. Nós vamos coar e adoçar se desejar e prontinho para beber. Bom, a outra técnica se chama decocção. Ela é mais recomendada para caules duros, como por exemplo a canela. E outros a gente tem, eu acho que talvez o gengibre também, a gente pode usar essa mesma técnica, mas normalmente o que a gente vai fazer? A esse sim, a gente vai colocar em fervura. Então vamos à técnica. A água já está fervendo. Nós vamos pegar uma porção de canela, né? A gente pode ver que ela é bem dura, então o que nós vamos fazer? Nós vamos quebrar a canela em água em fervura, né? Nós vamos colocar mais um pouquinho. Em seguida, a gente tampa e aguarda por 5 minutos até que a água entre em ebulição. Passados os 5 minutos, o que nós vamos fazer? Nós vamos coar esse chá. No próximo bloco, vamos saber por que o inverno pode se tornar a melhor estação para emagrecer. Já já, após o intervalo. Você sabia que o tabagismo é a maior causa de morte evitável em todo o mundo? A cada hora, morrem 616 pessoas vítimas do cigarro. Enquanto você assiste este comercial, aproximadamente 5 fumantes morrem. Você não acha que está na hora de parar? Campanha FESP em ação contra o tabagismo. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje, estamos falando sobre a alimentação nos dias frios. Neste bloco,
Como o inverno pode ajudar a emagrecer? Vamos ver as dicas de quem entende do assunto. Dias frios e aquela vontade de comer. E os quilinhos a mais é certeza, não é? Errado! O inverno é uma excelente época para eliminar aquelas gordurinhas que teimam em ficar no nosso corpo. Independente da estação, a atividade física é recomendada sempre. Porém, o que a gente precisa levar em consideração é a questão da ingestão alimentar. Porque com a baixa temperatura, há necessidade de você ter um aporte melhor, maior. Você tem que se alimentar mais. Com isso, você não deve realmente parar com a atividade física. Então, por isso, ou seja, seu organismo há necessidade de você manter a temperatura corporal, por isso você se alimenta mais. Mas com isso, há também a necessidade de você aumentar um pouquinho a intensidade dessa atividade e manter uma frequência durante a semana, para evitar que tenha, ou seja, que você faça os depósitos alimentares indesejáveis. O resultado é eficaz no inverno, desde que não aumente o consumo de calorias, mantendo uma alimentação equilibrada e saudável. No inverno, ao contrário do que todo mundo pensa, seria a época ideal para as pessoas perderem gordura corporal, uma vez que o corpo está gastando mais energia para manter essa temperatura corporal. Mas não esquecer, além de tudo, de manter a alimentação saudável. E fugir das atividades físicas no inverno pode ser prejudicial à saúde. De um modo geral, a atividade física ela é muito bem-vinda porque nós somos uma máquina humana e toda máquina há necessidade de ter trabalho. Então, o trabalho físico que você faz diariamente, ele te traz muito benefício motor, ele te dá uma elasticidade, ele melhora a flexibilidade, melhora a resistência diária para que você possa fazer os seus afazeres domésticos diários, de trabalho. Além de te dar uma disposição muito grande, você consegue dormir melhor e com isso você tem uma disposição muito melhor do que aquelas pessoas que são sedentárias. Sem contar na tranquilidade que você fica com relacionado às patologias, porque muitas vezes você evita realmente de ter acúmulo de colesterol, aumentar os níveis de colesterol, nível de triglicérides, glicemia, dentre outros. O inverno pede comidas quentes, então como usar a alimentação a favor e ainda conseguir perder aqueles quilinhos? Como o organismo, ele gasta mais energia para manter a temperatura corporal, então a partir do momento que eu estou tendo uma alimentação balanceada, que eu estou praticando atividade física, então provavelmente eu vou estar pegando aquela gordurinha em excesso, o que tem de reserva no organismo para estar utilizando como fonte de energia. Então o inverno é uma boa opção para a gente conquistar aí o almejado emagrecimento. A nutricionista ainda alerta para que as dietas no frio não prejudiquem os cabelos, as unhas e a pele. Manter uma alimentação equilibrada, adequada. Então, o que seria uma alimentação adequada? Seria uma que contivesse em cada refeição pelo menos um representante de cada grupo alimentar. No próximo bloco, uma receita deliciosa de um caldo para esquentar as noites de inverno. Não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Lixo é feio, faz mal para o meio ambiente, provoca doenças, causa mau cheiro e ainda aumenta a proliferação de insetos e animais peçonhentos. O lixo acumulado entope os bueiros e impede o escoamento da água. E isso aumenta o risco de enchentes e alagamentos. Evite esses transtornos. Cuide do lugar onde você vive. FESP. Mais que educação. Responsabilidade com o futuro.
Preserve nossas nascentes. A água é nossa maior riqueza. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Renato, 17 anos, morto por overdose de cocaína. Juliana, 22 anos, morta por overdose de heroína. João Pedro, 38 anos, morto por overdose de crack. Silvio, 20 anos, morto por traficantes que cobravam dívidas. E você, qual a sua participação? Você vende? Você usa drogas? Você denuncia ou finge que não vê? Talvez você ainda não seja vítima direta. Mas até quando? Ligue 181 e denuncie, antes que a próxima vítima seja você. Campanha de conscientização contra o uso e tráfico de drogas. A realização: Polícia Militar de Minas Gerais. De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje, alimentação de inverno. E vamos agora para o restaurante comunitário da FESP aprender aquela receita deliciosa de caldo verde com batata. Vamos lá? Hoje nós vamos fazer o caldinho verde. Aqui tem 6 batatas médias ou 1 quilo. Meia xícara de cebola picadinha, ou seja, 100 gramas. 200 gramas de calabresa picadinha. 3 dentes de alho amassado. Nós vamos usar 3 colheres de sopa de óleo. E 1 colher de sopa rasa de sal. E nós vamos usar 500 gramas de couve picadinha. E nós vamos usar também o caldinho verde. Esse caldinho, ele é opcional. Você pode fazer o caldinho só com a couve ou você pode acrescentar a folha de brócolis batida no liquidificador com um pouquinho d'água, mais ou menos 200 gramas de folha com meio litro, 800 gramas de água, batido no liquidificador e coado. Bom, o primeiro passo, nós vamos descascar as batatas e cozinhar. Ela já está cortada em cubos e cozinha até ela ficar bem macia. Agora nós vamos bater no liquidificador. A gente vai bater as batatas no liquidificador. E aqui 500 ml do caldinho verde e vamos bater. Voltar ele para a panela. Reserva ele e vamos refogar a calabresa com a cebola. O segundo passo, a gente vai refogar a calabresa, como eu já havia dito, né, com as 3 colherinhas de óleo. A cebola. E a calabresa. Então a gente está refogando o alho, a calabresa e a cebola. Nós damos uma dourada no alho, na calabresa. E depois dela assim mais douradinha, a gente deu uma refogada no alho, na cebola e na calabresa, até ela começar a soltar o olhinho dela. Agora a gente despeja o nosso caldinho da primeira etapa que nós fez no início.
e faz toda essa mistura até ele levantar a fervura mesmo. O sal, a gente usa uma colherinha rasa, mais ou menos 30 gramas de sal. Aí quando ele levantar a fervura, aí você vai acrescentar a couve, que pode ser couve e pode ser ervilha também, ervilha fresca. Aí você mistura todos os ingredientes. E está pronto o nosso caldinho verde. Ele tem que ser servido bem quentinho, rende para 6 porções. Está pronto. Espero que você tenha anotado a receita e faça bom proveito aí nos dias frios. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-6069, enviando a sua sugestão de pauta para nós. E até o nosso próximo encontro.